E Oi, Daniela. Oi, tudo bom, Moisés? Oi, Isa. oi, querida. Quanto tempo, né? Beijo. Nossa, um tempo. Se puder baixar um pouquinho o teu celular, Moisés, Tá, que a gente não tá te enxergando bem e todo mundo quer te ver. Peraí. Agora sim. Tá bom tá assim? bom? Agora melhorou. Muito obrigada. É. Olá, que grande prazer poder conversar contigo, te receber virtualmente aqui. Em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Enquanto a gente não consegue fazer o curso do luto, né? A Exatamente, gente vai se exatamente. vendo por aqui. É um prazer para mim estar com você, vocês em Passo Fundo. É sempre agradável, né? Eu já há muitos anos e Daniela tive a oportunidade de participar, dela participar de cursos meus. Foi ótimo, junto com outras colegas. Então, é uma cidade muito hospitaleira e, para mim, é uma satisfação, mesmo virtualmente, estar com vocês aí novamente. Que bom, fico muito feliz. E eu já anunciei para todo mundo, né? Que eu digo que tem gente que eu tenho ideias muito firmes. Eu disse, bom, então vai vir a fonte de onde eu bebo as ideias. Que isso daí é a Ótimo. fonte mais firme que existe, né? Mais polêmico às vezes, que é o máximo. Eu estou à sua Muito. disposição, Daniela, para você perguntar aí, colocar o que você quiser e também as pessoas entrarem aí no chat e fazer as perguntas. Estou à disposição. Beleza, então vamos lá. Moisés, primeira coisa, a gente ficou, eu queria te falar contigo sobre encerramento de ciclos, né? Como fica a família após o divórcio? Então vamos lá, como é que fica a família após o divórcio? Boa questão, Dani. Para a gente começar, é uma boa pergunta. Tem duas possibilidades, né? Quer dizer, o divórcio, separação amigável e por separação litigiosa. Você sabe disso. E Uhum, que pouca gente sabe é que se formam as famílias uniparentais. uhum, Uniparentais. Como isso foi criado pelos americanos, que chamam em inglês binuclear family. Então, famílias uniparentais. O que significa? Pai e os filhos de um lado, e pai e filhos, e mãe e filhos na outra família. Essa família uniparental, tanto de pai com filho e mãe com filhos, né, ela poderá se transformar e, como eu repito, não só os adultos não sabem disso, os terapeutas não sabem disso, que é o pior, e principalmente os filhos não sabem. Ontem mesmo, atendendo uma família cujos pais se separaram litigiosamente há uns 11 anos atrás, eles uhum. não tinham, é normal isso, não tinham ideia da formação dessas duas novas famílias. Então, eu dei uma pequena aula e os pais também não sabiam. Inclusive, o pai já mora com uma pessoa, né, tem uma relação estável, que não foi oficializada, que não teve ritual, que não estou dizendo que é obrigado, não, que não teve cerimônia há 10 anos atrás. Inclusive, num acordo judicial que ele teve com a mãe dos filhos, era o que se chama uma custódia alternada. 50% com um, uma semana com um, uma semana com o outro. Então, há 10 anos, eles já convivem com essa nova mulher do pai. Aí eu expliquei, né, que agora eles todos formavam uma família recasada, coisa que eles também não sabiam também. Isso não é importante só do ponto de vista teórico ou técnico, é importante para configurar o novo tipo de família. Por que até que eu introduzi esse assunto com ele? Porque a partir de uma determinada situação clínica, né, eu pedi a eles para
historiar, para colocar no papel quais eram as diferenças entre a casa da mãe e a casa do pai e da fulaninha. Deu o nome da Maria. Casa do pai e da Maria. E quando eles trouxeram, são 3 adolescentes, quando eles trouxeram as diferenças, os 3 falaram assim: na casa da minha mãe é assim, 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 assado, e na casa do meu pai é assim, assim, assado, o tempo inteiro, nas várias diferenças que eles colocaram. E, a partir daí, eu percebi que eles não consideravam, e que eu introduzi esse assunto do tipo de família, do recasamento, do novo casamento do pai e do casamento da Maria com esse pai. Então, que eles não consideravam a casa do pai. E até eles argumentaram que teria um fundamento histórico, né? De que hoje vão para a casa da mamãe e para a casa do papai. Isso era no início, há 11 anos atrás. Virou casa do papai e casa da Maria. Mas também, do lado deles e do lado do pai e do lado da Maria também, eles não consolidaram, né, essa união, né, de alguma maneira, algum ritual, e também, como o apartamento, a propriedade é do pai, né? Então, ficou assim, ela é uma pessoa mais nova, com menos poder econômico do que o pai. Então, isso ficou isso. Eu estou falando porque muitas pessoas devem estar se identificando com isso também, né? Ficou sendo a casa do pai. Então, ela fica numa posição secundária. Então, isso é importante até, né? Então, ontem até foi a 5ª sessão que eu fiz com eles, e eu vou apresentar um projeto de trabalho, que você sabe que eu faço terapia breve, um projeto de trabalho, com número de sessões, com um objetivo. Então, nos objetivos estaria, né, o casamento deles, que eles têm conversado, tudo bem, têm conversado, e depois do casamento estaria a caracterização também, um ritual, que eu ainda não sei qual eu vou fazer, da família recasada. Primeiro tem que casar, para depois ter a família recasada. Então é importante isso, muito importante, porque senão vira a casa de um ou a casa do outro, né? E eu também expliquei isso, a Maria não entra na função da madrasta ou na função social, no papel de mãe, que eu chamo de mãe social. Naquela casa, ela tem esse papel também junto ao pai, mesmo eles tendo mãe viva, nenhum problema. Mas isso também é importante também. Então, essa configuração é importante para o terapeuta poder fazer as intervenções dele, ele entender essa nova organização familiar, como eu falo no meu livro, O Código da Família, e quais são os mandamentos que regem as relações familiares do pai e da companheira da esposa, e desses pais agora com os filhos dentro de uma família recasada. Moisés, vou te interromper um pouco, porque isso é tão importante, porque eu me confronto todos os dias no consultório com essa dificuldade de primeiro romperem o ciclo da ex-família, entender que não existe mais, para daí poder ter a nova família. Tanto que eu queria comentar contigo, que tu comentasse, a frase que eu ouço muito é: o papai e a mamãe se separam, mas vamos manter a família pelos filhos. A família continua. E eu tenho, assim, uma luta para ir mostrando, explicando. Eu desenho até as famílias uniparentais. Então, eu queria que tu comentasse, inclusive, frisasse essa parte, que da família continua. Não, nenhum problema. Pode interromper à vontade. E isso é um fato clínico evidente. Não é só clínico, na clínica, normalmente as pessoas falam, tem até pessoas, você deve saber, e as pessoas que estão nos acompanhando também devem saber, que no Natal todo mundo se reúne, o pai, a ex-mulher, e vice-versa, os 6 sogros, né? Até diz que não tem ex-sogro, eu chamo de ex-sogro, ex-sogra, todos se reúnem, festa de Natal. Eu já tive cliente que, uma vez por ano, ele patrocinava uma viagem de navio
com os filhos, com duas ex-mulheres, com a nova... Agora, todos estão aceitando essa nova situação. Muito bem. O ponto que você chegou, que é muito importante. Eu digo, e ontem mesmo também falava isso, que quando há o divórcio ou a separação, né? Separação no caso que às vezes as pessoas não são unidas legalmente, né? Ou estão numa relação estável ou não tem nem papel, acaba aquela família. E, às vezes, dependendo do tipo de família pode receber essa notícia. Aliás, eu falo isso no meu livro Código da Família, a morte daquela família. Aquela família morre, aquela família acaba. Agora, não vai... ela se transforma, é outra maneira elegante também de se falar, mas aquela família acaba. E há uma transformação dela. Aliás, tem um autor que diz, que é uma frase que eu gosto muito, que é uma morte em plena vida. É a única morte em plena vida, porque os personagens continuam vivos, eles continuam presentes na vida. E eles restartam ou recomeçam a sua vida dessa ou daquela maneira, não importa, né? Aliás, até aproveitando isso, tem uma frase que eu acho péssima também. A gente fala, normalmente o povo fala, nós falamos, fulaninha, ela reconstruiu a vida dela, casou outra vez. Isso é péssimo, isso é um preconceito, que parece que aquele ou aquela que não se casou ou não fez, por razões X, Y, Z, ninguém obrigado, né? E não fez uma nova família, não reconstruiu a vida, está com a vida destruída. Então, porque isso mostra que aquele peso daquela família anterior é muito importante e muito forte. E os filhos, eles, como eu disse, eles não têm conhecimento disso. Eu até faço com algumas famílias, quando as famílias concordam, uma cerimônia que eu criei. A Florence Kaslow, ela criou, muito interessante, uma cerimônia do divórcio. Ela faz uma cerimônia do divórcio. Tem um texto sobre isso. Eu criei a cerimônia de despedida da família, em que cada integrante, né, se todos concordam, senão pode ser os pais e os filhos se despedindo da família anterior e a mãe e os filhos se despedindo da família anterior. Cada um coloca uma fotografia na frente, escolhe e traz uma fotografia da família, escolhe e traz uma carta escrita, se despedindo daquela família. Então, é um marco, é um tempo. Agora, como dizia o falecido Whittaker, divórcio é para toda a vida. Né? Em qual sentido? Principalmente, fundamentalmente, quando existem os filhos. Esses laços familiares, eles são muito fortes. A família é uma instituição sacrossanta social. Ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento de qualquer um, seja de que tipo ela for, heterossexual, homossexual, família de progenitor único, família adotiva, família de barriga de aluguel, de fecundação artificial, de qualquer tipo, ela é importante. E ela serve, você e os ouvintes sabem, que ela vai servir de sustentáculo para todos nós, para o nosso desenvolvimento. Né? Então, cria laços que eu chamo visíveis e invisíveis. E ela marca, em função das experiências que nós tivemos dentro da família, ela nos marca, queiramos ou não, indelevelmente para o resto das nossas vidas. Um dos maiores orgulhos, eu acho, que nós temos quando a gente fala assim, a minha família. A minha família. Eu estive com a minha família. É uma referência importante, não há a menor dúvida, né? Quer dizer, para todos nós. Então, essas marcas que a família deixa vão nos marcar. Inclusive, aproveitar para falar com você também. Agora, depois eu vou mandar para você e seus seguidores. Eu vou fazer um workshop virtual no dia 26 de setembro, pela Núcleo, pelo aplicativo Zoom, para o lançamento do meu novo livro,
chamado A Cruz Familiar, uma nova perspectiva terapêutica. Então, voltando Já à está família. agendado. Hein? Está agendado. Já está Então, agendado. então, nós todos temos uma cruz familiar invisível. Então, é muito forte essa instituição. Agora, nós precisamos aceitar que a família também, coisa que as pessoas esquecem, que as famílias surgiram de um homem e uma mulher, de um homem, de uma mulher, né? Ou de adoção, de vários tipos. Mas a família surgiu a partir de um casal, tradicionalmente falando. Pode ser de uma pessoa só e um doador invisível também, ou de um namorado que sumiu no mapa. Mas estou falando tradicionalmente. Ela surgiu de um homem e uma mulher. Então, ou homem, mulher e mulher. Mas falando tradicionalmente, esse homem e essa mulher fazem com os filhos, constroem uma família. Só com o nascimento do filho, e você sabe disso, é que se instala a família. Então, esse casal fica esquecido. Ele, muitas vezes, a maior parte das vezes, se dilui na família. A família fica mais importante do que o casal. E eu sou contra isso também, você sabe disso. O casal tem que se manter à tona, senão ele fica submerso. Então, as pessoas e o próprio casal esquecem da sua felicidade. E quando as pessoas se separam, se divorciam, é uma procura de uma nova felicidade e não transmitir uma relação hipócrita para aqueles filhos, uma relação falsa em nome da família. E aí tu já trouxe margem para duas perguntas que eu já tinha pensado. Uma pergunta fica para depois, eu teria para 2 dias inteiros aqui. Uma pergunta fica para depois, que é o peso da família de origem na separação. Mas primeiro, a minha pergunta é o que acontece, né? Qual o reflexo nos filhos se essa separação fica falsa, fica essa coisa, mantemos a família, mas não existe mais o casal, mesmo cada um na sua casa. Porque eu vejo casais, o pai vai buscar os filhos na casa da mãe e entra tomar cafezinho. Eu já ouvi de uma paciente, eu me dou melhor agora com o meu ex do que quando eu era casada. Mas por que tu não volta? Por que não fica casada, então? Às vezes não só toma um cafezinho, como você diz, entra no quarto, vai ver o armário da ex, vai ver as calcinhas que ela está usando. E aí tem muitos exemplos. Então, houve uma dificuldade lado a lado do que a Florence Kaslow chama muito bem do divórcio emocional. Você sabe, né, como boa terapeuta, que no divórcio tem 3 etapas. Nós, terapeutas, precisamos saber disso. Primeiro é o divórcio afetivo. O segundo é o legal e o terceiro é o emocional. Esse é que o Ita que se referia, que a gente passa o resto da vida diminuindo os nossos laços, seja do ex ou principalmente dessa ex-família. Ex-família. Eu acho até que é mais difícil diluir, dissolver, né? Todas as expectativas, toda a esperança. E aí você já tocou num outro ponto muito importante. Vamos falar daqui a pouco sobre o peso da família de origem. Então, esse divórcio emocional, poucas pessoas conseguem fazer. Não é simples, ele é invisível e aparece a pista de que ele não foi realizado. Esses exemplos que você trouxe aí, né? O ex entra ali, né? Não é que tem que ficar zangado, não é que tem que haver litígio, não é que tem que brigar. Eu acho que a relação deve ser civilizada, mas eu brinco e digo o seguinte: se são tão amigos assim, eu não sei qual foi a razão que vocês se separaram. Não tem razão. Aí, inclusive, eu costumo comentar, eu conheci um caso que os ex eram de cidades diferentes, quando ia ver os filhos, o ex-marido se hospedava na casa da ex-mulher. Mas ela é minha amiga. Bom, acho que a amiga, a parceira, a confidente teria que ser atual, não a ex, né? Exatamente. Aí entra de introduzir um novo, o papel social do novo cônjuge, se a ex fica assumindo.
E aí tem um outro aspecto que você sabe. Eu digo o seguinte, que quando a gente se une, se casa, de alguma maneira, com um parceiro, uma parceira, nós, entra novamente o capítulo da família de origem, nós transferimos, deslocamos naturalmente as nossas expectativas e carências, maiores ou menores, que trouxemos das nossas famílias de origem, das nossas carências, como eu falei. Então, nós vamos transportar isso para o parceiro e a parceira. De acordo com o grau de transporte, de deslocamento e do parceiro satisfazer menos ou mais as nossas expectativas e as nossas carências, vão acontecer os encaixes ou não. Ou parecia tudo encaixado em determinado, já que você falou de ciclo de vida, em determinada etapa do ciclo de vida, né, acontece a crise conjugal. Por exemplo, só tem vários exemplos, você sabe disso, mas, por exemplo, não é incomum, né, pessoas se separarem ou traírem, principalmente a mulher, homens traírem a mulher, quando da primeira gravidez. Não é incomum isso acontecer. Não é incomum haver a separação logo que o filho ou a filha nasce. O que é isso? Perdeu aquela parceira, mãe, dedicação exclusiva, e aí acontece uma crise conjugal normal, que é transformar-se de 2 em 3, então começa a haver a disputa, e principalmente você, não só é terapeuta, é mãe, eu sei disso, né? Então, atravessou essa experiência toda e sabe que a demanda de sabem que a demanda de um filho pequeno é 24 horas por dia. Então, se esse homem, né, não tiver condições mínimas emocionais, né, de viver um período, né, isolado, de aceitar essa mudança de 2 para 3 e atravessar esse deserto aí, esse casamento vai ficar muito complicado. Então, o terapeuta precisa observar isso também. Qual foi a influência, né, do nascimento, dentro do ciclo de vida, qual foi a influência disso aí também. Quer dizer, ou também, como você falou, encerrando o ciclo é o nosso tema hoje, né? Quer dizer, você encerra um ciclo evolutivo daquela família e você está iniciando uma outra etapa, seja sozinho com os filhos, seja se você encontrar e colocar uma nova parceira também, tá? Continuando de uma outra maneira também. E vai ter uma diferença, aqueles filhos são pequenos, se eles são adolescentes, se eles são adultos, né? Então, tem crises em vários momentos. Então, enquanto esse novo casal, me lembro de um exemplo, né, em que eles eram amantes durante muito tempo, e ele não conseguia se separar, o homem os filhos já tinham netos, já filhos adultos e tal. E ela era, primeiro, uma moça de menor poder aquisitivo, de outra classe social. E também não tinha filhos, também coloca, a pessoa já entra uma certa desvantagem, eu chamo, no relacionamento. Né? Você não entende disso, você não tem filhos, os filhos são meus, é outra questão. Falar de família é abrir várias janelas também. Então, um dia eles resolveram oficializar. Ele conseguiu se separar da ex-mulher, então, provavelmente por pressão da então amante, né, que era amante, e ela virou esposa e eles montaram casa. E
e me procuraram, né, quando eles entraram em crise conjugal. Quando os filhos, os netos dele começaram a frequentar a casa deles. Então, não tomavam conhecimento dela, não sabiam quem ela era. Quer dizer, ela apresentaram, não tomavam conhecimento. Essa casa aqui é nossa, é a casa do papai. Então, tem a questão da crise emocional, que é o término da família, esse divórcio emocional, e tem a crise da instalação da nova família, seja de progenitor único, que também é uma questão, e muitos pais, em função de problemas de hierarquia, não conseguem fazer isso, e da instalação da família recasada. Então, é muito importante o terapeuta ter essa visão, né, desse conjunto. Senão, ele não faz uma boa avaliação, não faz um bom diagnóstico clínico e não vai fazer intervenções sensatas e adequadas naquela situação. São tantas situações, né? Quando a gente fala em família, em divórcio, já que é o nosso tema, encerramento de ciclo, que a gente pensa em meandros, penso nos filhos, mas penso, como tu fala muito nisso, e eu quero aproveitar ao máximo, né? A questão do peso da família de origem no divórcio deste casal, até duas coisas, como é que as ligações, como é que fica este cônjuge com essa família de origem, esse ex, com a família de origem do outro, com a família de origem do anterior, e até, às vezes eu me pergunto, até onde a família de origem ajuda e até onde atrapalha. E te digo, eu já vi situações em que, digamos, o pai entrega a negociação do filho para a irmã, para a mãe negociarem, alguém, com a ex-mulher. Entende? Não é ele e a ex-mulher que assumem. Ou então, eu já vi casos de anos de divórcio, o ex-marido não está no seu grupo de WhatsApp da sua própria família, mas a ex-mulher está. Errado. Então, tem tantas situações com relação à família de origem e o peso e a intromissão, que às vezes a família fica leal ao ex do seu membro. Isso quer dizer, você sabe disso, que ela não concorda. Quer dizer, isso aí é mais um exemplo da tentativa da manutenção da ex-família. Então, tem isso aí, né? O exemplo é bom, um exemplo moderno, né? Do grupo de WhatsApp, como também um exemplo meu mais antigo é que mantém a fotografia do casamento, vamos dizer, daquele filho com a ex que se tornou a grande amiga dessa nora. Então, quando entra na casa, está lá a fotografia e a nova mulher entra com ele e se defronta na casa da atual nora, mas que é a mãe do marido, do novo marido dela, com a fotografia do casamento anterior. Então, é um exemplo mais antigo, vamos dizer assim, né? Então, essa importância, quer dizer, a importância, por isso que eu falo da cruz familiar, a importância da família de origem é fundamental. E não só uma pessoa, um homem ou uma mulher, podem ficar, ou até ficam casados, sem se gostarem mais. Teve uma pergunta aqui que eu olhei rapidamente, uma colega, Michele, está perguntando qual a diferença entre divórcio afetivo e divórcio emocional. Então, aqueles dois, esse homem e essa mulher, para pegar o exemplo, divórcio afetivo, não se gostam mais. Já houve um divórcio, uma quebra, quando a pessoa fala assim, a minha relação com a Maria se quebrou dentro de mim, a minha relação com o João se quebrou dentro de mim. É muito comum você ouvir as pessoas falarem isso, ou mais comum ainda, quando uma mulher ou um homem é traído, fala assim, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa se quebrou dentro de mim. Então, então no caso do divórcio, há uma separação afetiva, não há mais conexão afetiva. Isso também é importante. E aí, na minha experiência no trato com os alunos, eu tenho observado
que as pessoas não sabem fazer a diferença entre relação afetiva e relação emocional. Talvez por isso essa pergunta. Relação afetiva em termos de amor, ódio, raiva, afeto, sentimento. Relação emocional são laços que podem não incluir podem não incluir amor ou ódio, são laços emocionais. Há uma diferença. A relação aqui uma corrente afetiva, aqui uma corrente emocional, de dependência e ou independência um do outro. Diz respeito, isso foi muito desenvolvido pelo terapeuta americano Murray Bowen, a questão dos laços emocionais, da relação emocional, que diz respeito ao nosso grau de dependência emocional ou maior ou menor dependência emocional um do outro. Então, o divórcio afetivo é esse corte no afeto, no amor, na admiração de um pelo outro. E o divórcio emocional é o rompimento, é o rompimento dos laços emocionais, das dependências que foi criada em relação ao outro e à outra e em relação à própria família. Porque tem em relação ao outro e você cria em relação à própria família. Então, por exemplo, eu me lembro, eu sou divorciado, tenho uma nova relação estável, né? Então, nova já antiga. Eu me lembro quando eu e a minha ex-mulher acordamos em algum momento que haveria separação, e eu olhava assim para as paredes da casa, assim, tipo assim, quer dizer, que não é só a família está estampada, como eu digo, nos tijolos, nos quadros, nas fotografias, na representação que a casa tem para nós. E eu me sentia assim, muito, tipo assim, eu acho que eu me perguntar, o que é que vai ser de mim? Quer dizer, desamparado nesse momento. Então, tem uma dependência emocional que a gente cria também. E até pessoas que tiveram maior e principalmente menor apoio da família, ou até que não têm família de origem, ficam com dificuldade de terminar a relação em função disso, né? Por exemplo, um cliente comentou comigo, na frente da nova mulher, que quando ele avisou os pais que ele ia separar da fulana, o pai dele, um casado há 50 anos, não sei se é feliz ou infeliz, mas de uma tradicional família, filhos, netos, bisnetos, né? Virou para ele, um homem muito duro, né? Virou para ele e disse: fulano, você é um covarde, você está abandonando a sua família. Então, a primeira frase que a gente ouve, você está abandonando, ouve de uma maneira mais elegante ou menos elegante, mais ou menos, você está abandonando a sua família. Até tem pessoas mesmo que abandonam, que somem, que não dão, mas eu estou falando nesse momento, tá entendendo? Abandonam posteriormente, né? Não dão pensão, aí é uma outra história. Mas então abandono assim, quer dizer, teria uma obrigação, haja o que houver, daquele homem, principalmente a figura masculina, né? Que seria o provedor, né? O chefe da casa, né? Então, que ele estaria abandonando. Não importa se ele está feliz, não está feliz, os problemas que tem um com o outro. Então, a família de origem... Essa é uma das vozes da família de origem, né? A minha falecida mãe sempre me dizia: meu filho, você não sabe o que eu passei com seu pai, o que eu atravessei com ele, mas eu nunca o abandonei, nunca o deixei. Então, essas frases vão sendo marcadas dentro de cada um de nós e tem uma repercussão além dos nossos laços, né, de dependência emocional.
naturais e exagerados que muitas pessoas têm em relação à família, né? Quer dizer, então também essas vozes familiares que eu abordo no novo livro, né? As vozes familiares, que é uma criação minha, a importância das vozes familiares, essas vozes estão presentes, visíveis e principalmente invisíveis, audíveis e inaudíveis na nossa cabeça o tempo inteiro, influenciando nosso comportamento. E da onde vêm essas vozes? Das nossas famílias de origem, dos nossos pais, nossos avós, ou dos substitutos também, né? Pessoas substituto importantes, tios, tias, avós, não é obrigatoriamente só dos pais. Então, elas estão marcadas e elas estão comandando as nossas decisões. Não é incomum você saber disso, você sabe disso, né? Quer dizer, ainda acontece isso, de homens saírem da casa com a roupa do corpo. Sim, sim. Não é só Sim. isso que eu vou falar, e você sabe disso, mas é assim, eu tiro o meu corpo, mas a minha família fica aí, os meus bens ficam aí, a minha roupa fica aí, todo o resto meu, mas eu tiro o meu corpo. Mas o resto está ficando todo lá. Sim. E ele Que é uma manutenção. Hein, que é? Fiquei pensando que é uma manutenção ainda da imagem. Exatamente. Ele Culpa, acredita né? que tirando o corpo dele, ou o pênis dele, que ele está se salvando. Então, Exato. toda a emoção ficou lá também. Vai caber todo esse divórcio, né, emocional, né, vai ser importante. Por isso, até que um famoso, falecido terapeuta americano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e uso nos meus cursos, Clifford Sager, judeu nova-iorquino, ele recomendava, ele tem um livro ótimo sobre recasamento, remarriage em inglês, muito bom. Ele faz a diferença entre famílias casadas e recasadas, tem milhares de diferenças, né? Mas ele recomendava que, para a pessoa se recasar, deveria levar, no mínimo, e eu concordo com ele, de 3 a 5 anos. Você precisa fazer o luto daquela família anterior. Essa era uma pergunta que estavam fazendo aqui. E o luto? O luto está incluído naquela cerimônia de despedida, né? É uma forma, não estou dizendo que é a única, naquela cerimônia de despedida que eu proponho, né, aos ex-parceiros de realizarem. Então, há uma perda, ninguém pode negar, né? E é lógico, e você sabe disso, quando não tem filhos, cada um vai para o seu lado, como se diz. Mas os filhos, eles são a prova da existência daquela família. Não só da existência, como eles vão trazer sempre as histórias, né? O veículo, eles são o futuro também. Então, essa bagagem emocional, dependendo também da idade dos filhos, do tempo que você esteve ali com o seu companheiro ou a sua companheira, dos laços que foram criados, e você trouxe muito bem também, com os ex-sogros e ex-sogras, está entendendo? Então, é muito importante, né, considerar que esses laços foram mantidos. Não é que tem, o que eu faço? A pessoa não fala, minha cunhada, ela me tornou-se minha amiga. Pois é, tem que brigar, né? Mas fica esquisito, por exemplo, como eu tenho exemplos de pessoas assim, o ex-marido, que foi uma situação, não chegou a ser litigiosa, mas ele, para se separar dessa ex-cliente, né, foi difícil, foi muito complicado. É uma pessoa que tem uma ingestão abusiva de bebidas alcoólicas. Então, é recebido, você já deu esse exemplo, na casa, recebido com honras, vamos dizer assim, na casa da ex-família, da família
dessa cliente, da família de origem dessa cliente, e ela chega lá e encontra com ele, que é uma situação, quer dizer, desagradável, né? Tá entendendo? Então, é como eu disse, é como se a família dela não tivesse apoiado a separação dela. É isso. É a questão do triângulo emocional. É isso aí. Perfeito. Muito bem, eu acho que nós temos mais 5 minutos, eu estou cuidando o tempo aqui, Moisés, para que essa live possa ficar salva depois, né? E depois eu vou ver se encaminho para vocês também. Eu estou aqui pensando porque tem a repercussão na vida dos parceiros e dos filhos, mais ou menos a gente falou que se não encerra o ciclo, a gente não consegue iniciar o novo ciclo, não fechou a porta, não abre a próxima, é difícil para os filhos aceitarem novos parceiros, se não tiverem certeza que o casal acabou. É como eu entendo. Está certíssimo, certíssimo. O casal acabou e a família acabou. E a família. Porque senão aqui o casamento acabou e a família acabou. Aliás, isso que nós estamos falando, Daniela, é muito importante, porque tem terapeutas americanos, né, que recomendam que quando os pais se separam, morem juntos, morem vizinhos próximos, que frequente, depende também da idade dos filhos, mas que frequente a casa um do outro, e chegam a defender a ideia de que o casamento acaba e a família não acabou. Isso não é unânime, não. Eu quero deixar claro que isso não é unânime. E a minha argumentação é a seguinte: bom, se a família não acabou anterior, como é que vai casar novamente? Vai ser adultério de família? Perfeito. Eu costumo usar um termo mais chulo, que eu sou gaúcha, né, Moisés? Eu costumo dizer que isso vira uma suruba. É verdade, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode falar. E o que acontece que eu vejo também, eu estou preocupada com o tempo, o que eu vejo também é que, às vezes, por exemplo, no caso que tu citou, que o ex-marido chega, olha armário, olha tudo, ele tem ainda acesso à vida dessa ex-mulher, e às vezes o homem já está em outra relação, mas a ex-mulher não consegue um novo namorado porque ela ainda se sente invadida por esse ex-parceiro, e eu já atendi os filhos jovens adultos de um casal assim, que não conseguem demonstrar afeto com os namorados e namoradas, ter vida sexual, porque fica aquela imagem assim que casal é só amiguinho, porque nunca viram, digamos, a mãe beijando outro homem, a mãe dando mão para outro homem, contato afetivo do pai com a outra mulher ele não demonstra, porque a imagem é só amizade. Então, isso que eu vejo de influência nos filhos. Então, a gente vai reproduzir a menos ou a mais o que nós assistimos dos nossos pais. Volta essa questão, né, do que nós absorvemos dos nossos pais. Nada começa hoje. Tudo começou ontem e hoje, no presente, é uma atualização do passado. Não tem jeito. Não somos figuras originais, nós somos figuras que vamos transformando dentro do possível, a história das nossas famílias. Então, como eu digo, eu acho que o nosso comportamento é individual, mas ele é comandado pela cruz familiar. Não tem jeito. Você abre a mão, você mexe a cabeça, você toma um copo d'água, você está com fome, é um comportamento individual, mas tudo está sendo comandado pela história familiar, por essa cruz familiar. Tanto que a minha reação diante de um evento é X e a sua reação diante do mesmo evento é Y. A reação de um irmão diante de um evento é X e a reação do outro irmão é Y, porque a cruz familiar é individual, de acordo com a idade desses filhos, do gênero desses filhos, dos triângulos familiares no qual eles se colocaram e foram colocados pela família. Então, essa cruz que
tem dentro dela a matriz familiar, vai produzir uma reação em cada um de nós diferente, observando o mesmo evento, o mesmo filme. Gostei desse filme, detestei o filme. As referências da matriz. Moisés, nós teríamos... Aqui eu teria aqui sobre rituais que perguntaram, teria sobre falar mais, eu gostaria de falar mais sobre planos de parentalidade, os filhos, quando estão com um, quando estão com outro, como lidar. Teria, sim, um livro de perguntas. O único problema é que o nosso tempo está quase encerrando. Sei. E eu não quero perder essa preciosidade de deixar gravada aqui. Tá certo, tá bom. Então, eu quero te agradecer imensamente por esse momento. Quero, acho que não sou só eu, mas eu já ouvi várias pessoas aqui escrevendo gratidão, obrigada, porque sempre é um privilégio te escutar. Muito obrigado. E eu quero te contar uma coisa para encerrar. Eu quero deixa eu fazer uma fotinho aqui. Porque eu adoro registrar momentos e eu quero lembrar uma coisa, não sei se tu lembra, que há uns 12, 13, 14 anos atrás, quando eu estava fazendo ainda o curso, que eu me mudei para este consultório onde eu estou, e tu entrou aqui, veio conhecer, tive essa honra, e tinha uma foto contigo do curso aqui, e eu entrei e disse, é o Papa me abençoando, lembra disso? Pois eu vou te dizer que o consultório foi reformado, mas muito obrigado. O Papa continua abençoando. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fico satisfeito. Muito obrigado. Fico muito mais e quero agradecer muito a Isa também por todo o background que ela fez, toda a acolhida e toda a organização. Tá ok, muito obrigado. Vou falar para ela, então. Daniela, muito obrigado a você. É ótimo estar de volta aí, dessa forma virtual. Espero poder, eu e Isa, estarmos aí em novembro, né? Para 12, 13, 14 de novembro, tentar chegar para dar o curso Terapia do Luto. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem até lá e me colocar à sua disposição sempre. Foi uma enorme satisfação conversar com você, ver o seu crescimento pessoal, emocional, também foi muito frutificante para mim. E agradecer a todos que nos acompanharam nessa hora aí, tá bom? Um grande beijo. Devo muito a ti. Muito obrigada, Moisés. Obrigado. Por todos, inclusive. Obrigado, um beijo. Ela te agradeceu. Um beijo, querida. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau.